Já pensou em encontrar o melhor da educação no Brasil em um só lugar? Cursos técnicos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC, preparatórios para o Enem, concursos públicos e OAB. E tudo isso com mensalidades a partir de R$30. É a Teleporte preparando você com os melhores do Brasil na sua cidade, com aulas via satélite, ao vivo e interativas. Acesse redeteleporte.com.br. Escolha a telesala mais próxima e inscreva-se já. Teleporte, o melhor da educação no Brasil em um só lugar. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Isaac Oliveira e hoje vamos dar sequência às nossas aulas, nossa segunda aula no módulo de desenvolvimento profissional, curso de formação técnica em informática. Boa noite, Tatiana. Boa noite, professor, boa noite a todos os polos conectados. Podemos começar. Vamos lá. Competências da nossa segunda aula. Identificar os aspectos éticos e legais atinentes à conduta ética nas relações trabalhistas e comerciais. Então, vamos aqui tentar conceituar o que é ética, o que é moral. Vocês vão observar que são conceitos bem semelhantes. Vamos lá. Conceito de moral. O que é moral? Segundo Tiago Firmino, é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então, observe só o seguinte, pessoal, que quando ele fala em normas, não são as normas jurídicas, no caso, as leis que nós vimos na aula passada, certo? São normas, são regras, só que regras morais. Volta aí, Billy. Tela cheia, por favor. Obrigado. Conceito de ética. Conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo outro-si o bem-estar social, segundo Mota. Então, observe também que há a semelhança entre os conceitos. Então, é a preocupação com o comportamento do homem na sociedade, certo? Para tentar manter um bem-estar social. Dando sequência. Volta aí, Billy. Obrigado. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Tiago Firmino novamente. Então, observe o seguinte aqui, pessoal. A forma como o homem deve se comportar no meio social, lembrando que não estão dentro aqui em relação às normas jurídicas. Então, só para continuar aqui, continuando. Outro conceito. É uma ramificação da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano, classificando como bom ou ruim, correto ou errado, né? Segundo Paulo César Mazieiro. Então, eu acho até um conceito até mais didático. Então, é aquele comportamento. Então, o comportamento se vai ser bom ou ruim, legal ou não. Então, tem até uma figura aí que explica melhor, ilustra melhor. A professora escreve na lousa a palavra ética, né? E o aluno colocou aqui, roubaram o giz, professor. Então, questões morais. Só para dar uma diferenciada ainda, pessoal, em relação à norma moral, certo? E à norma jurídica, a norma do direito. Então, observe o seguinte, a norma jurídica que nós vimos na aula passada, aquele conceito de direito, ela vai colocar um homem frente a outro homem. Então, alguém bate no carro, então João bate no carro de José, certo? Então, José vai reclamar via justiça, certo? Para que o quê? João pague os danos. Então, vai colocar um homem frente ao outro. Na norma moral, certo? É uma norma de fórum íntimo, uma regra de fórum íntimo. Então, vai colocar um homem frente a si mesmo. Então, em relação aos seus comportamentos. Então, não existem duas pessoas, não existe a bilateralidade, né? Não é bilateral feita a norma jurídica, ela é unilateral. Outra coisa, característica interessante na diferença entre a norma jurídica e entre a lei, certo? E a norma moral. A validade da norma jurídica, da lei, não depende da nossa vontade. Então, por exemplo, se eu paro o meu carro, né, em cima da faixa de pedestre, certo? Vai o guarda e apita, e diz, olha, o senhor parou o seu carro em cima da faixa de pedestre e vai receber uma multa conforme determina o Código de Trânsito Nacional, certo? Então, eu gostando ou não dessa multa, certo? Não interessa, ela vai ser válida, certo? Independente da minha vontade. Já a norma moral, essa validade dela depende da minha vontade. Então, depende daquilo que eu acho que é certo, o que é correto. Vamos lá. Quando surgiram esses conceitos? Vamos falar mais um pouco, né, sobre ética. Os conceitos éticos provavelmente surgiram quando o ser humano começou a viver em sociedade e aprendeu a identificar certos comportamentos,
como positivos ou negativos, para o bem-estar e segurança do grupo, certo? Então, só corroborando com o que os autores já vieram falando, certo? Então, o homem começa a viver em sociedade e eles vão qualificando seus comportamentos, como esse é bom, esse é ruim e por aí em diante. Agora, a aplicação da ética ao mundo profissional. E o que é ética profissional? Muito bem. Então a gente já pode deduzir, antes de passar o slide, que, ou seja, é o meu comportamento, certo? É o comportamento do professor, é o comportamento do técnico em informática, do médico, do advogado, do engenheiro, certo? Só que em sua profissão, certo? Vamos ver aqui. Muitos autores definem a ética profissional como sendo um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Marcelo Silva. Então, seja qual for a profissão, o ideal é que exista o quê? Normas, regras para regulamentar o comportamento das pessoas ao exercerem essa profissão. Aplicação da ética ao mundo profissional. Qual é o objetivo da ética profissional? Certo. Qual é a finalidade, Isaac, né? Que eu tenho de promover esse tipo de comportamento em determinado tipo de profissão? A ética profissional estudaria e regularia o relacionamento do profissional com sua clientela, visando a dignidade humana e construção do bem-estar no contexto social, cultural, onde exerce sua profissão. Certo? Então, é aquela preocupação, certo, do profissional ao exercer a sua profissão, certo? Então, a relação entre o técnico de informática, entre o analista de sistemas e o seu cliente. Como essa relação deve se desenvolver, certo? Para criar um bom ambiente. Continuando. A formação ética dos profissionais e as novas tecnologias. Coloco aqui duas perguntas. A primeira. Qual é a relação entre essa formação profissional, né, e modernização dos sistemas de comunicação? De que maneira a tecnologia pode interferir na conduta ética de um profissional? Então vamos lá. A área de vocês, informática, certo? De que maneira, o que é que tem de importante, por exemplo, em relação ao desenvolvimento da tecnologia e a atuação na área de trabalho de vocês? Será que vai ter alguma interferência? Existe alguma relação, na verdade, entre o desenvolvimento tecnológico e o trabalho, certo? Isso não só, lembrando, né, na área de informática, mas com medicina, engenharia e por aí vai. Estabelecendo as condutas profissionais. Existe alguma maneira de orientar o comportamento de um profissional? Ou seja, é possível, pessoal, volta aqui, Billy, para mim, por favor. É possível, por exemplo, regulamentar o comportamento de um médico, de um engenheiro, de um advogado, certo? De um dentista, certo? De um contador. Repetindo, existe alguma maneira de orientar o comportamento de um profissional? E aí? Através de regulamentos, certo? Então, que regulamentos são esses, Isaac? Então, são as regras da profissão, são as normas atinentes a cada profissão, né? Aquelas regras que vão direcionar o comportamento dos respectivos profissionais. Quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinada profissão a partir de estatutos e códigos específicos. Então, observe o seguinte, que aqui o autor falou, nos referindo ao caráter normativo e até jurídico. Então, eu vinha falando para vocês até agora o quê? De comportamentos, né, de normas e não especificamente em normas voltadas para o direito. Agora não, é a junção de tudo. Então, como é que eu vou regulamentar o comportamento de um médico, por exemplo, certo? Sem que esse regulamento tenha uma força de uma lei. Fica complicado, né? Qual é o médico, qual é o engenheiro, qual é o técnico em informática, certo? Qual é o advogado que vai cumprir uma regra, sabendo que se ele descumprir a mesma, não vai sofrer nenhuma punição, nenhuma sanção. Então, essa é a diferença básica, certo? As regras jurídicas voltadas em relação ao direito, elas vão estabelecer punições para quem transgredi-las, certo? Algumas profissões regulamentadas. Então, vamos começar aqui
pela medicina. Então, qual é, pessoal, o estatuto, o regulamento, o regimento, qual é o órgão que trata da medicina, que vai regulamentar o exercício da medicina? Vocês já devem conhecer.